I'm very happy to be here tonight. It's a big pleasure, so I'm very excited. I apologize because I'm doing this in Portuguese for more than 30 years, so I feel more comfortable and more confident. So I will do my talks in Portuguese. So Bella is gonna translate for us. Thank you for the invitation, and let's start. Okay? Thank you. Tá funcionando aí? Bom, minhas irmãs e meus irmãos, que a paz de Jesus nos envolva os corações e as mentes, de maneira a assimilarmos esses recursos que vertem do alto em nosso benefício, especialmente com os recursos da doutrina espírita, que favorecem-nos o entendimento e o raciocínio. A doutrina espírita é o Evangelho de Jesus falando mais profundamente às nossas almas. O Espiritismo é Jesus caminhando novamente na face da Terra. Por isso é considerado o cristianismo redivivo. Redivivo porque ele vai remeter às suas origens de simplicidade e pureza doutrinária. Obviamente que tudo isso implementado com recursos de ciência, de filosofia e, obviamente, nos aspectos interativos do próprio Cristo em termos de religião. Religião porque vai falar da nossa origem, vai falar da nossa alma, do nosso espírito imortal. E a partir do momento em que se trava um contato dessa natureza, estaremos versando religião. É a religação do nosso interior com a divindade. É muito interessante a gente ter que falar acerca de religião, não do convencionalismo que se faz no mundo, porque religião, na realidade, é o nosso retorno à casa do Pai. E a gente deve considerar que se há uma proposta de religião, da raiz latim religare, é justamente porque quando nós fomos criados como princípios inteligentes, simples e ignorantes, exorado em O Livro dos Espíritos, nós vamos compreender que nós éramos totalmente incipientes. Isso aí já partindo de uma premissa da racionalidade. Mas nós fomos criados simples e ignorantes, porém acondicionados a princípio no reino mineral. E o princípio inteligente levou bilhões e bilhões de anos para fazer a sua evolução no reino mineral. Daí o salto para o reino vegetal, levando aí também mais alguns bilhões de anos, num estágio, obviamente, paulatino e muito lento para a nossa contagem no tempo, porque para os cristos, segundos, em termos de eternidade. Depois a gente fez o salto para o reino animal, e aí a evolução começa a carrear mais vertiginosamente, um pouco mais rápido. Quando nós entramos no reino hominal, que é parte do reino animal, porém aí já está versatilizando a questão da racionalidade, nós então começamos a nos distanciar de Deus. Por que a gente diz isso? Porque o princípio inteligente, ainda na sua condição incipiente, ele é como que carregado pelas mãos de Deus. Nós podemos compreender isso, por exemplo, uma criança recém-nascida, ela vai ter a necessidade de todos os cuidados por parte da mãe, a atenção do pai, dos familiares. À medida em que a criança vai crescendo e desenvolvendo seus recursos e a habilidade de comando da sua direção e do seu domínio, de caminhar, de se cuidar, os pais vão como que afastando, não é isso? Porque a criança começa a conhecer o mundo. Não obstante, os pais tenham que ter o cuidado de não deixar que situações perigosas venham acarretar ferimentos, danos e até mesmo situações mais agravantes para aquela criança. Mas a gente vai percebendo que essa criança vai crescendo, crescendo e distanciando-se de maneira tal que chega um dia em que essa criança passa a sair sozinha
da sua própria casa e a estar um pouco mais distante da presença dos seus familiares, principalmente dos seus pais. Assim também foi conosco. Quando nós, no nosso percurso de evolução, passamos a interagir com a natureza e termos um certo domínio da nossa capacidade como indivíduos, Deus como que se permitiu que nos afastássemos dele. Porque aí começa o implemento da racionalidade e aí o indivíduo passa a ter a sua possibilidade de escolha. Se isso não houvera acontecido, nós seríamos ainda como os animais, no determinismo divino. Os animais, eles não têm o pensamento contínuo, eles não têm a racionalidade que o ser humano, então eles estão sobre o determinismo divino. Eles vivem a vida instintiva, onde a necessidade de alimentar pela subsistência, de se defender, de se procriar para perpetuar a espécie, o homem faz tudo isso, porém o homem tem a racionalidade e o aspecto da intelectualidade também cada vez mais crescente, mais abrangente. Então nós fomos como que afastando de Deus, por necessidades de conhecimento, nessa busca constante que é a evolução. Mas vai chegando um determinado momento em que o homem vai se dando conta de que ele é regido por forças que ele reconhecia como forças da natureza, e nesse ponto já de um certo raciocínio, ele vai compreender que cada uma dessas forças são como que reações de uma inteligência superior, de um ser supremo. E ele então vai começar a dar nomes, e aí surge a primeira ideia do politeísmo. Até chegar em determinado momento em que o seu intelecto e a sua racionalidade já condicionou tantos valores e tantos recursos, que ele então se apropria da fé já num processo de racionalidade. Não a fé instintiva, porque ele observava as reações da natureza e estava submetido a elas, mas porque ele vai perceber que há uma presença de um ser superior, porque isso está inato em todas as criaturas. Haja visto que, se a gente for observar, todas as civilizações têm a fé instintiva. Só que a fé instintiva, ela vai ser predominante até um determinado ponto do nosso progresso. Chega a determinado momento em que a gente tem que pensar do porquê é que eu creio, para que serve essa minha crença, e aí eu vou percebendo nuances mais claras e objetivas da presença desse ser supremo, que é a causa primeira de todas as coisas, sendo a inteligência suprema do universo, Deus. Foi por isso que Jesus só veio àquele tempo. Primeiro veio Moisés e os profetas, posteriormente veio Jesus, porque a priori nós necessitávamos de uma implementação de recursos intelectivos que nos adestrasse a caminhada, mas porém com freios. Porque a criança, se você não coloca limites, ela extrapola-se e acaba causando um prejuízo na sua própria caminhada. Isso a gente pode discernir em termos de intelectualidade, em termos, inclusive, da própria estabilidade do ser no aspecto emocional. E aí o que vai acontecer? Se esse indivíduo continua por muito tempo prevalecendo, e a gente pode observar isso na atualidade, existem muitas pessoas que ainda estão nessa fé primitiva. Não estão sendo como que, ou não estão permitindo-se, ou não estão preparados maturadamente, para absorver um compromisso de uma fé que requeira estudos e apropriação através de pesquisa. Porque agora nós estamos nesse momento. Por isso que a doutrina espírita é considerada o princípio que tem 3 aspectos como base e diretriz da sua estrutura. A doutrina espírita, ela é filosofia, religião e ciência. Ciência foi da forma em que ela surgiu. Os fenômenos mediúnicos, os fenômenos espíritas, eles acontecem no orbe até mesmo antes da racionalidade humana.
Porque a intervenção do mundo espiritual é uma constante. O próprio Cristo, que é um ser que já atingiu o desiderato da evolução, que nós estamos caminhando para alcançar um dia, ele foi um desses interventores em nosso favor e que esteve trabalhando por muito tempo e continua trabalhando até agora. Então, há uma intervenção do mundo espiritual constante na vida dos espíritos, principalmente daqueles retardatários, porque os espíritos superiores são aqueles que nos empurram para a frente. Eles como que nos puxam, nos arrastando mesmo por um processo magnético, porque eles já estão envolvidos no amor, e eles nos empurram também. Então, a gente não tem muita saída. O progresso e a evolução é o nosso ponto de partida e de chegada. Porque existem espíritos que estão na nossa retaguarda, que dependem de nós, e espíritos que estão à nossa frente, favorecendo o nosso progresso, sendo favorecido por outros que estão à sua frente. Para a gente ter uma ideia. Quando Allan Kardec questionou os imortais acerca da evolução do planeta Terra, ou do tempo, da idade do nosso planeta, os espíritos responderam assim: estáis mais ou menos certo dentro daquilo que a vossa ciência já estabeleceu. E a gente sabe pelas estratificações geológicas, pelos estudos de ciência, em torno de 4,5 bilhões de anos. Eles não quiseram nem considerar a data específica, porque nem havia necessidade. E a esse tempo, Jesus já era Cristo. Esse que veio com o nome de Emanuel e que nós chamamos de Jesus, já era Cristo. Imaginemos. Só que as informações que a gente tem da espiritualidade, que ele não é responsável só pelo nosso planeta Terra. Ele é responsável pelo nosso sistema solar. E o nosso planeta é uma parte fragmentária do Sol, que já tem muito mais tempo do que os 4,5 bilhões de anos do qual a Terra foi considerada, certo? Então, nesse período, ele já era Cristo. Emmanuel considera que a evolução do Cristo se perde na poeira dos sóis. Ele coloca sóis no plural, poeira dos sóis. A gente vai compreender? De Emmanuel? Então, Emmanuel ele vai considerar, no livro A Caminho da Luz, que a evolução de Jesus, a evolução do Cristo, perde-se na poeira dos sóis. Então, foram sóis, vamos dizer, mundos que já se deterioraram, já se fragmentaram, ok? Tornaram-se poeira cósmica. A gente pode até considerar que o planeta Terra e o nosso sistema solar é porção fragmentária de mundos em que Jesus fez a sua evolução. Meu Deus. Entenderam? Perceberam? A evolução desse ser que se fez tão humilde, desceu à terra, vestiu um corpo de um filho de carpinteiro e se fez carpinteiro para convivenciar conosco, para nos ensinar coisas tão grandiosas que na nossa intolerância e no nosso orgulho a gente não tem muita capacidade de compreender. Mas algo muito notável, ele disse, afirmando: as minhas palavras são palavras para a vida eterna, são para a eternidade. Por que ele está dizendo isso? Porque ele aprendeu com outros cristos que ajudaram no seu progresso, entenderam? Então, é algo muito complexo. Quando os espíritos falam, olha, se preocupa em resolver o seu problema agora, dessa encarnação, porque determinadas coisas, nem o seu vocabulário tem resposta, com palavras apropriadas para o entendimento. E a gente fica brigando aí por causa de religião. Quando Jesus faz a religação do nosso coração e da nossa racionalidade com Deus através da lei de amor. A única e verdadeira religião é o amor. Somente através do amor o indivíduo conecta-se com Deus, que já está conectado com todos, indistintamente da sua religião, do seu ponto de vista em relação à religião. A gente está fazendo esse comentário por quê? Por causa desse desfilar de evolução que nós estamos traçando no planeta Terra,
provavelmente já estivemos em outros orbes, em outros planetas. E, obviamente, estaremos em outros no futuro. Mas nós estamos vivendo agora no planeta Terra. E foi aqui que Jesus veio trazer o Evangelho para a nossa redenção, para nos auxiliar. Ele veio como um salvador, mas não da forma em que ele é apreciado pela maioria das agremiações religiosas. Ele veio trazer ensinamentos. E muito interessante, respeitando o ponto de evolução de cada indivíduo. Por isso que em determinado momento ele diz assim: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Quem tem olhos de ver, veja. Ele não está fazendo como nós na nossa indiscrição. Quem tem olhos de ouvir? Não. É muito mais profundo. Ele está, obviamente, remetendo à questão de evolução, de conhecimento, de possibilidade do indivíduo de compreender aquilo que ele estava dizendo. Em determinado momento ele chegou até a dizer: graças vos dou, ó Pai, é uma verdadeira prece, é uma oração que ele está fazendo nesse instante. Por ter desocultado essas coisas aos prudentes, aos doutos, aos entendidos, e as ter revelados aos simples e humildes de coração. Porque na realidade o nosso... Determinadas coisas parece que é até mediúnica, né? A gente fala, vamos tentar relembrar. Que a nossa ligação com Deus é através do coração, do sentimento. Então Jesus, ele faz um duro discurso quando ele diz ao Pai, como numa verdadeira oração, mas que para todos que ali estavam circundantes pudessem ouvir e compreender. Ele diz assim: graças vos dou, ó Pai, por terdes ocultado essas coisas aos doutos e entendidos, aos tidos como especializados nos conhecimentos gerais, e as terdes revelado aos simples e humildes de coração. Justamente porque o indivíduo, quando ele é humilde, ele é simples, ele é mais maleável e mais suscetível de permitir uma influência a um novo aprendizado. Aqueles que se consideram os doutores e os conhecedores da ciência, fica muito difícil. Já visto, o cientista da atualidade, não há necessidade de dizer o nome, porque brigou com Deus e quer provar que Deus não existe, né? Muitos aí já devem saber de quem se trata. Então, nós vamos percebendo que para que a gente possa compreender, leva-se tempo. Hoje, o contingente de espíritas em relação ao número de habitantes encarnados no planeta Terra é muito pequeno. Vamos poder dizer até que ele é residual. Se nós estamos aí com 7 bilhões e 0,8 milhões de habitantes encarnados, isso contando que popula como desencarnados em torno da Terra 3 vezes mais, um número considerável de mais de 22 bilhões de espíritos fazendo evolução no nosso planeta, e o número de espíritas não passa de 20 milhões, com um número mais expressivo no Brasil. Até porque foram espíritos trasladados da Europa, principalmente da própria França, e encarnados no Brasil para poder fermentar, já que é um país mais aberto à questão do culto, das expressões diversas em que as religiões se apresentam, até porque também foi preparado pelo culto afro, pela cultura e influência do intercâmbio com os espíritos no aspecto místico. Isso favoreceu muito o crescimento da doutrina espírita no Brasil e, inclusive, vocês vão perceber que ela é também bem favorável em todos os países de língua latina, principalmente os hispânicos. Até porque eles também vivenciam essa questão, porque culturalmente foram influenciados pelo culto africano. Okay? Nós no Brasil temos a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, e eles têm cultos semelhantes, certo? Justamente por causa da questão do mediunismo, que nós vivenciamos, mas com a doutrina espírita já toma um outro critério, deixa de ser mediunismo para ser mediunidade. A pessoa que se diz médium e que exercita a mediunidade, ela só vai estar
fazendo efetivamente se for com Cristo. Por isso que quando Emmanuel apareceu para Chico pela primeira vez, ele foi chamando o Chico dessa forma: Francisco Cândido Xavier, o nome completo. Chico Xavier começou a contração do nome. Chico é um trabalho de humildade. Se lembram? João Batista dizendo às margens do Rio Jordão: é preciso que ele cresça e eu diminua. Então, a gente tem que se tornar pequeno e humilde para um dia ser grande com Cristo. Aí Emmanuel continua: você quer trabalhar na mediunidade com Jesus? Porque é diferente. Existem médiuns fazendo trabalhos extraordinários, até acompanhados por aspectos científicos. Mas com a doutrina espírita, até porque nós temos um evangelho que foi trabalhado, o mesmo evangelho de Jesus, mas trabalhado e apropriado para que a gente possa compreender a questão da doação, da caridade. O médium genuíno espírita trabalha por amor, porque lá no nosso capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo está bem específico lá: de graça recebeste, de graças dai. Fora da caridade não há salvação. Então tem que haver um desinteresse, tem que haver uma compreensão, uma assimilação do que Jesus estabelece como a lei de amor. E, obviamente, aí a doação. Aí a gente trouxe hoje uma parábola, para que vocês possam assim apreciar. Na realidade, essa parábola, ela em inglês está de duas formas. A outra versão é a mais próxima dessa que eu vou trazer aqui em português, enquanto a Isabela vai falando para vocês. É uma das menores parábolas, a gente poderia até considerar a menor. Por que Jesus falava por parábolas? Todos sabem aqui o que é uma parábola, não é verdade? A parábola significa comparação. Parábola, comparação. Jesus utilizava-se de recursos da natureza, do convívio do homem e a sua interação com o próprio homem, com os animais, com as coisas e com as circunstâncias da vida. E disso ele tirava, obviamente, recursos cognitivos, numa expressão extremamente e profundamente didática, para ensinar. Elas é como uma argila fresca, extremamente moldável e adaptável. Elas assimilavam de imediato. E as pessoas mais comprometidas com aspectos de apreciação de ciência e de tratados, de política, tinham mais complicações para compreender. Porque o simples compreende o simples. E Jesus sempre trouxe com simplicidade coisas de grande expressão, de profundidade, de espiritualidade. Então, a parábola é utilizar-se de recursos para contar histórias de cunho extremamente moral e espiritual. Haja visto que as fábulas também têm essa propriedade mágica. Por isso, as crianças aprendem, porque é muito fértil o aprendizado quando a gente está escutando uma historinha que envolve animaizinhos, objetos, e adaptamos aquilo com mais facilidade à nossa vida. Mas olha que coisa interessante. O que é a parábola matematicamente falando? A parábola na matemática é a ligação de dois pontos através de uma curva, né? Essa curva vai depender do tempo de apreciação e de maturidade dos indivíduos. E o Cristo, que vem acompanhando o nosso progresso ao longo desses bilênios, ele percebeu o momento exato para que ele pudesse vir. É quando a humanidade começava a trazer recursos de maturidade e de compreensão para a assimilação. Mas, primeiramente, veio Moisés. E Moisés utilizava uma linguagem muito direta, porém muito arbitrária, porque era o freio necessário para aquela criança que a gente considerava ainda há pouco necessitando daqueles cerceamentos para não extrapolar na sua limitação.
Então foi necessário aquele tempo e continua sendo para muita gente ainda, porque o planeta Terra é um planeta de provas e expiações e por isso ele é muito solidário a outros mundos. Interagem conosco aqui espíritos de diversa natureza de evolução, espíritos até primitivos. Por isso que vocês vão ver aí, o indivíduo é capaz de cortar a cabeça do outro e jogar futebol com ela e sentir que está fazendo uma coisa natural. Outros simplesmente já começam a achar que até se alimentar de carne já é um absurdo. Perceberam? Então nós vamos notando que existem espíritos de diversa categoria aqui no planeta. Ok. Essa parábola de Moisés a Jesus também, que aconteceu, levou mais de 20 séculos. E o tempo de Jesus, trazendo-nos a consideração da lei de amor, até o surgimento da doutrina espírita, foram mais de 18 séculos. Perceberam? Então, um processo de evolução é matemático. Ele não acontece de uma hora para outra. Da mesma forma que o indivíduo ele não se torna adulto a partir do dia em que ele nasceu, num corpo físico. É preciso um tempo de maturação, de crescimento, para que aquele corpo possa trazer as expressões daquele indivíduo que vai como que reaprender e trazendo muitas vezes experiências do seu próprio passado. Só que nós não nos lembramos disso. Vão como que borbotando à medida da necessidade. Por isso que muitas vezes a gente vê em situações inusitadas em que como é que eu pude dar conta de fazer aquilo se eu não sabia? Na verdade, a gente não sabia nesse cérebro físico, mas para o espírito imortal, que armazena no bojo da sua cadeia mnemônica todas as informações vivenciadas, é fácil. É difícil trazê-las para o nosso cérebro físico, que é um bloqueio. É um bloqueio. E graças a Deus que a gente não se lembra de tudo, inclusive das nossas vidas passadas, em determinadas situações em que a gente estava bastante complicados. Já que nessa existência a gente se vê constrangido em determinadas situações que a gente nem admite estar nelas, não é? Então Jesus ele veio e falou por parábolas, porque já havia uma profecia dizendo assim: e abrirei a minha boca por parábolas, e tão somente por parábolas ensinarei. Porque foi o compromisso dele naquele momento, daquela forma, nós não estávamos preparados, necessitaríamos mais um percurso, que seria esse dos 18 séculos, até o surgimento da doutrina espírita em Paris, em 1857. Matematicamente, mais uma curva. Só que a partir da doutrina espírita, para nós espíritas, não é para todo mundo. A gente tem que respeitar o ponto de vista de cada um. Muitos ainda vão ter que reencarnar muitas vezes, talvez, para assimilar a doutrina da forma que nós estamos assimilando. Agora, isso também não é lá coisa de se sentir, né, muito honrável, não, porque nós somos os espíritos mais velhos. Nós que temos esse favor, essa facilidade de compreender a doutrina. E é um pouco também vergonhoso, porque a gente deveria e poderia estar num outro patamar de evolução. É porque a gente é teimoso mesmo. Mas graças a Deus, a expressão do amor divino é tamanha, em benefício de toda a humanidade, que nos inclui no meio e nos permite hoje estarmos aqui trabalhando e versando o assunto dessa grandeza, dessa profundidade de expressão que é o Espiritismo. Então, hoje o Espiritismo não precisa mais de parábola. Ele fala em linha reta, às claras. Não precisa mais das voltinhas, das historinhas. O personagem principal é o indivíduo com todos os seus requisitos, com todas as suas aquisições e com todas as suas necessidades. Por isso que Jesus veio naquela época falar coisas que hoje a gente vai interpretar buscando o conteúdo dos seus ensinamentos. E quando a gente começa a desdobrar, a coisa cresce de maneira tal que esse versículo, a gente vai fazer uma contração dele.
Geralmente a gente leva 4 horas e meia para um versículo pequenininho desse de estudo. Isso assim, sem dizer pretensiosamente que a gente conseguiu saturar todas as informações. É por isso que João, no final do Evangelho, disse que se todas as coisas que Jesus realizou e ensinou na terra fossem contidas em livros, o mundo não caberia tantos ensinamentos. Jesus, em 3 anos do seu messianato, olha, percebam aqui, hein? Isso vai ser enfatizado no nosso percurso aqui. 3, o número 3. Em 3 anos ele realizou o seu messianato, a sua obra. Ele nem precisava ter vindo, ele poderia ter mandado emissários, como ele sempre fez. Mas ele próprio veio dar o exemplo, e aí referências estão aí no A Caminho da Luz, em relação ao povo capelino que veio degradado para o planeta Terra. Seria um tema aí de muitas horas de trabalho em torno. Mas ele veio, ele mesmo, dar exemplo. E é por isso que na questão de número 625 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questiona acerca do tipo mais perfeito, qual o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para servir-lhe de modelo e guia, a resposta única dos imortais é Jesus. Não poderia ser diferente, porque ele é realmente. Ele até afirma, ninguém desceu ao céu senão aquele que está no céu, aquele que subiu ao céu. Então é aquele que chegou no ápice da evolução, e o qual nós haveremos de chegar um dia. Então, ele usou desse recurso da parábola, e ela vai amadurecendo com o tempo, e hoje a doutrina espírita, com a metodologia do estudo aprofundado do Evangelho, nos favorece. Só que são poucas as casas espíritas que ainda estão se apropriando dela. Por isso que a Federação Espírita Brasileira lançou um boletim considerando esse estudo, mas que vai ser de acordo com cada grupo e com a maturidade de cada grupo, que é o EMEG, Estudo Minucioso do Evangelho de Jesus à Luz da Doutrina Espírita. Então vamos pegar essa parábola aqui em português, nessa versão, para que a gente possa entender o que Jesus está dizendo. Porque ele contou várias parábolas, por isso que a gente está explicando acerca da parábola. Não estamos tendo essa pretensão, provavelmente vocês já estudaram muito sobre isso. Ele diz assim, o evangelista a princípio, e disse outra vez. Aí Jesus entra com a fala. A que compararei o reino de Deus? Comparação, parábola. O reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. Meu Deus do céu, que cabeça essa de Jesus! De repente, no meio de uma conversação, ele vem e fala uma coisa dessa. Que sentido teria essa informação? Que coisa mais louca! Ele está pirado, esse Galileu, esse Nazareno, ele tá louco. O que ele está querendo dizer com isso? Seriam aqueles intelectuais da época, como os 2 grupos que, inclusive, travavam batalhas para manter a hegemonia ou até o domínio da religião, que eram os fariseus e os saduceus. E principalmente os príncipes do templo, que queriam tomar conta da religião e serem os donos da verdade. Chega Jesus falando com simplicidade e em vários momentos ele vai usar de recursos da natureza, da existência, do convívio, das experimentações, para falar, não entenderam nada. E aí eu vou dizer para vocês, não fosse a doutrina espírita, nós estaríamos compreendendo agora? Não, porque muita gente no meio espírita, a grande maioria não compreende e ainda tem dificuldade de assimilação. Nós temos o grande favor, a grande bênção de termos espíritos como Emmanuel. Essa didática de apreciação, de estudos em torno do Evangelho, começou com Emmanuel lá no século XVII na Espanha. Vocês vão encontrar essa informação no livro Renúncia. Ele era, naquele tempo, a personalidade do padre Damiano, que em companhia de Alcione e sua família, eles faziam o culto do Evangelho no lar e já dissecavam, esmiuçavam as mensagens, as parábolas, as passagens.
Vamos ler de novo, para a gente ver que coisa interessante. É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. Vocês viram aí o número 3 novamente? Jesus estava como que ocultando momentaneamente, porque ele sabia que nós chegaríamos ao ponto em que nós estamos hoje. Por isso que ele afirmou categoricamente: tudo isso que eu vos fiz, podereis fazer e ainda muito mais. Ele afirma. Porque os homens ficavam boquiabertos quando viam Jesus fazendo aquelas curas extraordinárias. Nós ainda não podemos fazer o que ele fazia, não. Porque o indivíduo estava perdendo seus membros. E pela imposição das suas mãos, pelo querer do seu espírito grandioso, ele recompunha até as células, notadamente à vista de todos que ficavam estarrecidos. E achavam até que eram coisas demoníacas, mas era inveja, tá? Narra lá o Evangelho que tudo que fizeram com o Cristo foi por inveja. Eles não podiam fazer, então vão crucificar, porque está trazendo problema para a gente. Ele anda quase que de pés descalços, com essas roupas simples, e a gente aqui envergando essa túnica de sacerdotes, com toda a ostentação e poder, vivendo a vida de príncipes, e ele falando que ele não tem nenhuma pedra para recostar a cabeça, e diz ser ele o emissário de Deus, era muito complicado para eles. Eles estavam fazendo um comércio muito grande da religião, e já se fazia isso desde os antepassados, lá o povo hebreu, lá com Moisés. E na atualidade é diferente, é a mesma coisa. É a indústria que mais dá dinheiro, dá mais recurso, é a indústria da fé. Porque as pessoas querem travar um contato diretamente com Deus através do perdão, pagando. No tempo da Idade Média surgiu a questão das indulgências, não é? Pela Igreja Católica. Mas ainda hoje, o homem até faz permuta com Deus, promessa: eu faço isso para o Senhor se o Senhor me der isso. Até parece que Deus vai estar lá como um joguete nas nossas mãos, aquecendo tudo que a gente pede e quer. Tudo, obviamente, segundo o seu tempo e as nossas necessidades e a utilidade que aquilo vai ser providencial na nossa vida. Mas olha que coisa interessante. Vamos começar aqui na apreciação, já que a gente tem até 7h30, né, Helder? É semelhante, é comparável, não é igual, porque não existe nada igual. Nem os gêmeos, considerados como idênticos, são iguais. Eles são semelhantes. Por isso que os pais conseguem identificar qual é um e qual é o outro, em determinado momento da vida, porque em alguns momentos também confundem, mas não igual. Não existe uma digital igual à outra. Os gêmeos não têm as digitais iguais. É a sua identificação da sua personalidade, da sua individualidade. Até porque os gêmeos, considerados idênticos, em termos de espírito, um pode ser muito mais velho e experiente do que o outro, espiritualmente falando. É apenas uma condicional momentânea por um processo de expiação ou de prova, ou até mesmo de missão naquela encarnação. Ao fermento, Jesus ele observava o psiquismo das pessoas no momento. E provavelmente haviam muitas mulheres. Aliás, provavelmente não, é certo. Até hoje. Em todas as agremiações, principalmente em tratando-se de questões filosóficas e mais profundas do trato espiritual, vocês podem contar, o número mais fluente é o público feminino. E olha que naquele tempo, as mulheres não eram contadas porque elas não eram consideradas como almas viventes. Vocês sabiam disso, né? Houve um concílio muito recente da Igreja Católica para considerar isso. A mulher não era considerada. Ela era considerada como uma alimária, um animal doméstico e reprodutivo. Que coisa absurda. Mas era assim a consideração. Então, quando fala que Jesus materializou pães para 5.000 almas, estão contando somente os homens. Na verdade, tinha muito mais. E foi muito mais do que ele fez. Então, nós vamos percebendo aqui que o fermento é algo apropriado para a mulher naquela época que confeccionava o pão. Porque o pão era algo feito pelas famílias e, obviamente, por ser o alimento básico
era o mais subsistente para as famílias. Não havia tudo que a gente tem hoje. Hoje você chega ali na esquina, numa deli, numa padaria, numa lojinha qualquer, você compra coisas para se alimentar, puxa, com diversos nutrientes, com vários sabores, especiarias. Naquela época não, era muito difícil. Era muito difícil. O pessoal tomava água insalubre, hoje a gente toma água tratada, né? Só para a gente ter uma ideia. E a alimentação básica eram frutas desidratadas, peixes, que eles não tinham um processo muito apropriado como nós temos hoje, resfriamento, então eles desidratavam o peixe e salgavam. Os pães, não tinha essa coisa do arrozinho com feijão que o brasileiro gosta, não. Até hoje não é assim por grande parte do planeta, né? Mas o fermento, na química a gente sabe que é um produto extremamente ativo, que em contato com determinado outro produto, ele vai fazer com que aquilo cresça. Então o fermento é algo que vai fazer a levedura, né? Vai fazer o crescimento, tornando aquela massa anteriormente pequena numa porção maior. E aí a gente vai começar a pensar do porquê que isso aconteceu e tomou 3 medidas. Não pegou uma medida só, por quê? Porque não pegou as 3 medidas e colocou as 3 medidas de uma só vez. É porque existe um ensinamento filosófico muito profundo. A gente tem que avaliar o Evangelho como a própria vida prática em todos os aspectos de racionalidade possível. Vamos dizer então que aqui eu tenho uma mesa, uma quantidade de trigo ou de farinha de trigo para confeccionar um pão ou um bolo. Mas vamos aqui trazer a questão do pão, que é o que está enfatizado no Evangelho. E aí eu tenho desse lado aqui o fermento, ok? Aí eu poderia pegar as 3 colheres no recipiente e jogar essas 3 colheres de uma vez só. Muito mais prático, não? Mas ele fala que é para pegar 3 colheres. E ele fala que escondeu, porque na verdade, a partir do momento em que a coisa se mistura, você não consegue mais identificar qual é um e qual é o outro. Tem até uma outra parábola que vai falar do joio e do trigo. Você se lembra dessa parábola? Do joio e do trigo? É porque existe um certo tempo. Na nossa contagem aqui é quase que imediato, mas eu peguei uma medida, coloquei na porção de farinha. Peguei outra medida, coloquei na porção de farinha. Peguei outra medida e coloquei na porção de farinha. Misturei aquela medida toda e agora eu vou esperar o quê? Que toda a massa se levede. Agora vejam que coisa interessante. Ele está trazendo coisas bem simples para falar de coisas muito mais profundas. Ele está falando da nossa individualidade, de seres existenciais como seres perpétuos, porque nós tivemos um princípio, mas jamais teremos um fim. A primeira medida, a massa, é a humanidade, e aí vamos colocá-la relativa ao planeta Terra, tá? Porque outros mundos usam outros sistemas, outros processos. Os cristos se utilizam da mesma verdade com outras palavras, ok? Da mesma forma, por exemplo, que antes de que o próprio Cristo viesse, espíritos fizeram sua ascensão para planos superiores, com as informações de Buda, de Confúcio, de Lao Tse e de outros pensadores. Ok? Nós é porque somos mais teimosos, aí a gente precisou de um ser, né, que viesse com uma competência maior, em que inclusive é o chefe daqueles outros antecessores que vieram, os profetas, os filósofos, os pensadores. Todos foram emissários do Cristo, que ainda não são Cristo, são espíritos superiores, mas que estão sob a tutela do Cristo. A primeira porção para a humanidade foi a lei de Moisés. A humanidade já estava organizada de maneira a compreender uma informação, até porque já se tinha a ideia de um Deus único, principalmente naquela sociedade hebraica. Ok? Chegou um determinado momento, o povo já estava preparado para uma determinada informação mais aprofundada, até porque os egípcios e os babilônicos já tinham informações
não versados pelo Cristo no Evangelho, mas bem semelhantes. O próprio código estabelecido por Moisés, a lei de Talião, foi copiada dos povos babilônicos, dos povos antigos. Foi uma adaptação ao povo, mas já existia aquela lei, foi uma compilação. Mas foi uma medida. A segunda medida, ela vem no meio, justamente porque no meio do pão vem o recheio, né? Todo mundo gosta de comer um pãozinho, não é verdade? Mas quando a gente coloca uma manteiga, um cream cheese, um requeijão cremoso, ou aquilo que a gente aprecia, aquele pão fica mais saboroso, não é verdade? Então, o condimento, a porção que veio no meio foi a porção do Cristo, a lei de amor. É o mais saboroso, o mais substancial e imprescindível para cada indivíduo. Mas a coisa vai ficando num sabor tão aprofundado que depois vem a outra terceira porção, que é a doutrina espírita. Perceberam? E aí a gente vai notando que o número 3, a numerologia, inclusive existe a cabala judaica, ela não foi desprezada por Jesus nas informações. E o número 3 é uma constante, o 2, o 3. Ele fala em determinada parábola que o pai tinha 2 filhos. É numerologia, poderia ter falado que tinha mais filhos, mas ele fala de 2. Aqui ele vai falar usando uma mulher. Na realidade, poderiam estar ali os panificadores de Belém. Vocês sabiam que Jesus se afirma ser o pão que desceu do céu, não é? E ele nasceu onde? Em Belém, não é isso? Vamos buscar referência lá do que significa Belém. Belém significa casa do pão. Naquele tempo era a única padaria, em termos, né, de produção grande, que tinha naquela região toda. Tanto que os circundantes e os visitantes de outras procedências, quando chegavam ali, aproveitavam para comprar o pão daquela padaria. E ele nasceu na casa do pão. Só que é um pão diferente, é o pão que desceu do céu, né? É um pão que vai trazer recursos para a nossa nutrição espiritual. Então ele vai falar desse número 3, e a gente vai perceber que ele é muito mais constante na nossa vida do que se percebe. Por exemplo, a gente vai perceber que existe o nascimento, a vida e a morte, princípio, meio e fim, manhã, tarde e noite. Não é verdade? Nascimento, vida e morte, princípio, meio e fim, manhã, tarde e noite, infância, maturidade, juventude e maturidade. São ciclos, são processos de evolução, de experimentação a partir do indivíduo apreciando. Porque tem pessoas que simplesmente se permitem existir, mas não vivem. Certo filósofo disse, né? Sinto, logo existo. Todas as pessoas existem, mas a gente tem que deixar só de existir e passar a viver. Por isso que Jesus disse, eu vim para que tenhais vida, mas não uma vida qualquer, vida em abundância. Mas a vida mundana que o ser vive na Terra, afugenta essa vida que ele nos propõe. A maioria das vezes a gente está querendo saber de nada dessa vida que Jesus quer para nós, não. Principalmente quando a gente está no nosso bem bom, naquilo que a gente aprecia e gosta. E aí ele fala de renúncia, ele fala de sacrifício. Eu não quero nada saber com isso, não. É o que muitas vezes a nossa repulsão íntima faz. Mas a nossa consciência grita e sabe que é necessário. A nossa evolução só se fará com ele. Podem os materialistas, podem os profitentes de todas as religiões dizerem que não. Mas ele afirma, e nós sabemos que ele é o modelo e guia da humanidade. Ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele ainda fala, vem, porque ele está com o Pai. Agora, não quer dizer que tem que ser daquela ou daquela religião, não. Ele expressou o amor. Então, ninguém vai a Deus senão através do amor. O Espiritismo é só mais um
uma estrutura para favorecer o nosso avanço com mais rapidez. Certa feita, numa conversa bem íntima com certos amigos, e o Chico gostava muito de um cafezinho. Mineiro fala cafezinho. Tudo que é no diminutivo para mineiro nem é N, é com a letra N, né? Zin, in, pequenininho, bonitinho, feinho, né? Então ele gostava muito de um cafezinho. E ele então convidou as pessoas para tomar café, estavam conversando, e surgiu essa temática de que muitos espíritos acreditam que o espiritismo é a melhor coisa. Para nós é, para outros não. Talvez ainda, nesse planeta. Talvez não necessitem. Aí o Chico explicou uma coisa bem interessante. O Chico usava também de umas parábolas bem simples. E lá em Minas a gente tem uma xicrinha bem pequenininha, né? Com uma asinha assim, bem delicada de porcelana, com um pirezinho, que é aquele pratinho, né? E o café tem que estar bem quentinho para ficar saboroso. E o Chico segurando o pires com aquela xícara, ele falou assim: nós temos que compreender que o essencial é o amor. Para nós, a doutrina espírita é o conforto que a gente tem para tomar esse café quentinho aqui, ó. Se a gente for pegar na xícara, a gente vai estar com a mão queimando, não é verdade? Mas, se a xícara tiver com a asa quebrada, a gente vai ter que tomar dessa forma. O conforto da doutrina espírita é o cafezinho servido nessa xícara, com o pires e com a asinha. Mas muita gente não usa dela, não precisa, e vão chegar até a nossa frente sem utilizar dela. É muito complicado o que a gente está dizendo agora, porque dá a impressão de que a gente está fazendo uma apologia contra o espiritismo. Não, muito pelo contrário. É porque Jesus nos explicou isso. Ele diz que muitos vieram antes de mim e não tiveram a oportunidade de vivenciar os meus ensinamentos e estão à frente. Entenderam? Porque muitas pessoas, até que se tornaram evangélicos, eles acham que só a partir de Jesus Cristo que é a salvação. Mas é aquela humanidade toda que antecedeu a chegada dele, entenderam? O processo de evolução é uma constante. Independe do ponto de vista que eu tenha acerca de religião. Por isso que ele fala que o cafezinho é o gostoso. Aí ele vai dizer aquela coisa do calorzinho, do amor. E eu posso beber em qualquer fonte. A pessoa que se diz católica e é um católico fervoroso e que aplica os ensinamentos na lei de amor, ele está com Cristo. Aquele que nem vivencia e que está lá no budismo e que faz tudo por amor, ele está na essência do amor do Cristo. E ele não está nem vivendo a expressão da religião, considerada por nós, cristianismo. Existem determinados espíritos em povos diversos no planeta que não vão ter contato com o Evangelho e muito menos com a doutrina espírita nessa encarnação, vão desencarnar e talvez nem voltem mais para o planeta Terra. Até um ateu. Até aquele que fala assim, não é? Que é ateu. Eu conheci um que falava assim: eu sou ateu. Aí eu falava assim: você não acredita em Deus? Ele, graças a Deus, não. Porque a pessoa que se diz ser ateu, na realidade, ela tem no seu próprio íntimo a certeza, mesmo que encoraçada pelo orgulho e pela vaidade momentaneamente, de um ser supremo, que ele chama de acaso. Allan Kardec fala, e ele traz na introdução de O Livro dos Espíritos, um acaso inteligente deixa de ser acaso. Basta a pessoa perceber. Um acaso inteligente deixa de ser acaso. E aí a gente vai perceber que existe uma coisa muito superior por trás daquilo que a gente chama de acaso. Acaso é uma mera palavra que o homem colocou no seu vocabulário para tentar sobrepor aquilo que desconhece, que ignora ou que simplesmente não quer aceitar. Ah, foi por acaso. E o acaso faz tanta coisa boa. O acaso nos faz conhecer, encontrar pessoas, nos faz prosperar em determinados momentos e até perder em determinadas outras. Tudo isso é o acaso para muita gente. Para nós, não. Para nós é a providência divina. Então nós vamos percebendo que ele está dizendo aqui que essas três medidas
são acondicionadas nesse volume, porque o trigo é a trituração, a farinha é a trituração do trigo, aquele que foi semeado, que amadureceu e foi colhido, que leva o seu tempo em 3 aspectos também, que é plantio, germinação e florescência. E depois desse processo de florescido, ainda vai passar para o 4º estágio, que é a maturação. Depois da maturação, que começa num novo ciclo, tem a colheita. E a colheita, o acondicionamento em silos ou em reservatórios que garantem a integridade desse trigo. Depois vem outro aspecto. Depois vem ali o que plantou, o que atravessou e o que consumiu. Perceberam? Sempre ciclos de 3. E para viver o amor, como Jesus propõe, a gente tem que estabelecer um tratado com a nossa própria intimidade. Reconhecer que nós somos limitados, isso já é humildade. Já é trabalho de humildade. Porque o indivíduo que não se aceita, ele é orgulhoso. Por que o indivíduo se mata? O suicídio é por causa de um indivíduo que não se aceita e não aceita o Criador por ele estar naquele ponto de evolução em que se encontra. Então ele tenta brigar com a vida, com Deus e consigo mesmo e tenta eliminar aquilo que não se pode eliminar. O espírito. Mata o corpo e não mata a alma, que é imortal. Então, esse momento que nós estamos vivendo agora é esse 3º momento da vinda de Deus. A gente tem que produzir alguma coisa. Tem que produzir algum fruto. Ele procurando algum fruto, não precisa de ser um balaio de frutos, não. Um frutozinho. E aí, cada um de nós já tem a competência de poder fazer coisas boas para o nosso próximo e para nós mesmos. Para nós mesmos através de quê? Do conhecimento, da aplicação da própria doutrina na nossa vida, pesquisar, ler, tentar conhecer. A gente não consegue se tornar um espírita consolidado, com base de conhecimento, só frequentando palestras. A gente tem que ler, a gente tem que estudar. Só através de Chico Xavier, o número já chega a quase 500 obras. E aí a gente muitas vezes conversa com espíritas. Eu sou espírita. Há quanto tempo? Há 20 anos. Que não leu as obras de Allan Kardec completas. Entenderam? Ah, eu frequento o centro, aquele centro ali há mais de não sei quanto tempo. Não vai resolver. Não vai trazer conclusões. Não vai sedimentar uma fé inabalável. Eu não estou com isso dizendo que eu tenho fé inabalável, não, porque eu estou ainda aprendendo como todo mundo. Se um espírito da categoria de um Emmanuel, que está estudando isso há séculos, diz em uma determinada página de uma das suas obras que nós somos candidatos, ele fala nós, ele se inclui, a aprendizes de discípulo, olha só, não é para desanimar, não. Muito pelo contrário, é o impulso que ele está dando de que a gente deve prosseguir. Então imagine, se ele é candidato a aprendiz de discípulo, nós somos todos ainda engatinhando na evolução em relação àqueles que já estão de pé e outros já estão voando, né? Já estão alados, já como lá no livro Renúncia, de onde veio Alcione, eles não têm nem que pagar metrocar, né? Não precisam, eles voam, são seres alados. Vocês observaram a introdução daquela obra? Que narra que eles vinham e iam nos seus fazeres e que fazeres voando. Né? E às vezes a gente até, para usar o passe, fica complicado. Eu peguei um essa semana que está com defeito, eu tenho que passar ele umas 3 vezes. E às vezes tem que tomar cuidado, porque depois já foi. É aquela complicação. No mundo superior, o metrocar. Entenderam? Relação da nossa evolução com mundos superiores. Agora, ela veio de lá para ajudar seres que ela amava aqui no planeta Terra. E aí a gente vai perceber que Deus está nos visitando
constantemente na figura daqueles espíritos que nos solicitam, que nos conclamam a seguir amando. E o maior exemplo deles é Jesus. Jesus deixou os altiplanos siderais do mundo majestoso em que ele habita para vestir a carne do homem que habita no planeta Terra e habitar entre nós. Só para a gente ter uma ideia, para condensar o perispírito do corpo em que ele haveria de viver aqui, levou 3.000 anos. Vocês vão falar, você está maluco. Onde é que você tirou essa informação? No início do Evangelho de Mateus, ele vai falar da genealogia de Jesus. E quando a gente vai fazer uma soma matemática em torno daquele tempo, daqueles períodos de 14 em 14 gerações, leva de 3 a mais 1.000 anos, considerando que naquela época, o homem que vivia mais de 50 anos era considerado um ancião. Naquele tempo, já era toda a preparação, porque na fala dos profetas já tinha o anúncio de que ele viria. Narram os espíritos que durante esse tempo que ele vinha descendo, ele ia passando pelas constelações e traçando programa com os outros Cristos. Parece que a gente está viajando na maionese, vai ficar difícil também para você, né? Parece que a gente está assim, alucinado. Ficou mais fácil? Mas é isso mesmo. Existem muitos Cristos e eles são solidários. Na própria estruturação do nosso planeta e do nosso sistema, Jesus esteve com uma pleiade de espíritos superiores, inclusive, com certeza, com outros arquitetos cósmicos, para poder configurar a estrutura do nosso mundo, para que a gente pudesse fazer aqui a nossa evolução. Então, a gente considerando a grandeza desse ser, que desceu desses mundos que a gente nem tem a ideia de como é, de grandeza, de luz, de amor, para vir aqui naquela época com aquele povo bárbaro, ignorante, hostil, e amar a todos de maneira que eles o maltrataram. Só para a gente lembrar o que a gente comemorou aí semana passada e os gregos estão comemorando no dia de hoje, a Páscoa, né? Que é a ressurreição do Cristo, quando ele, segundo Leon Denis, matou a morte com a sua reaparição. Mostrou que a vida continua, que nós somos imortais. Mas naquele processo que antecedeu aquelas horas do seu martírio, ele tomou as chibatadas, imagina, as chicotadas. Agora, sabe como que eles faziam para aquele tratamento? Eles pegavam um couro cru, bem grosso, bem espesso, dividiam em 3 tiras amarradas a um suporte de madeira, e ali eles colocavam ou osso polido ou metal polido. Vamos imaginar, por exemplo, quem já pescou? Quem aqui já viu ou viu alguém pescando? Imaginemos um chicote com 3 pontas de osso, de couro e um anzol em cada ponta. E quando bate, ele agarra na carne e quando puxa, dilacera. Por isso que quando Longinos trespassou o peito de Jesus, no momento para perceber se ele já havia realmente expirado e se ele havia desencarnado, não saiu sangue, saiu... Hook. Só para a gente perceber. Só aquilo ali, muitos não sobreviviam. Quando ele vai para o Calvário, ali já é o espírito carregando a carne mesmo. E quando já não havia mais possibilidade, porque tudo tem um processo mecânico no nosso orbe, surgiu lá o Cirineu, a figura do Cirineu, para ajudar ele a carregar a cruz. Aquela cruz tinha 70 quilos. Ele tinha mais ou menos a minha estrutura, segundo as considerações de Emmanuel, em torno de 70 a 76 quilos.
Então, imagine o peso daquela cruz para quem foi maltratado, chicoteado, ficou a noite toda em agonia e depois sem alimentação e sem água, desnutrido, desidratado, sem sangue, carregar aquela cruz. Depois ser crucificado com cravos de 15 centímetros, que nem pontiagudos eles eram porque a metalurgia não estava tão adequada quanto nos períodos de hoje. Foi trespassado as mãos e os pés. Até que a questão da crucificação não foi grande desafio para ele, não. Ele tiraria de letra. A maior dificuldade para Jesus foi justamente descer aqui. Porque o espírito superior ele fica como que asfixiado numa atmosfera densa como a nossa. É a mesma coisa da gente tentar submergir no oceano e tentar respirar sem um aparelho adequado. Entenderam? Não fica difícil compreender, não. Quem já leu aí a obra de André Luiz, número 1, Nosso Lar? Todo mundo já leu Nosso Lar? O que ele relata? As suas experiências depois da morte, no umbral por um período de mais de 7 anos. Ele esteve no umbral. Então ele passou do umbral mais pesado até chegar ao umbral leve, porque o umbral é uma camada de aproximadamente 300 quilômetros de raio em torno do planeta Terra, dividido em 3 setores. Umbral grosso, que começa das regiões abismais da Terra, provavelmente até 60 quilômetros onde está a camada de ozônio, depois ali um umbral médio, até o umbral mais rarefeito. Os espíritos já começam a dar uma melhoradinha. E ele foi recolhido justamente nessa zona, porque levou um período muito longo, não é? Numa caminhada de normalidade, a gente talvez levaria uns 3, 4 dias para caminhar 300 quilômetros se a gente parar para descansar, não é isso? Os maratonistas fazem isso aí talvez em um dia. Não é? Ele levou quase 8 anos. Então nós vamos imaginar que ele ficou dando volta ali até encontrar aquele ponto. Quando ele já está rarefeito lá no nosso lar, adaptado àquela vida, um dia ele tem a oportunidade de fazer um trabalho aqui no planeta Terra. E eles iam ter que descer lá nas cavernas mesmo. Quando ele começa a descer, ele começa a asfixiar. Vocês se lembram desse relato? Ele começa a sufocar. E aí o mentor dele vai dizer assim, André, respira fundo e confia em Deus. Quando eu assisti o filme O Segredo do Abismo, quem assistiu esse filme? Eu achei interessantíssimo e fiz uma correlação na hora que aquele indivíduo que tem que fazer aquele mergulho mais profundo, veste aquele equipamento que tinha um líquido que ele teria que inalar e aspirar para encher os seus pulmões, mas ele começa a sufocar. Mas, pelo compromisso que ele teria, ele fez aquilo. Eu lembrei de André Luiz naquela hora. Mas ele tinha saído do umbral. É a mesma coisa, por exemplo, a gente quando está numa situação de vida muito difícil e a gente sai daquela situação e vai para uma vida mais confortável. Voltar para a vida difícil não é fácil. É um desafio, não é? Mas a gente volta sempre. Se não por uma vontade, por uma necessidade. Por isso que a gente vai reencarnar em situações diversas, que vão se adequando à medida da nossa necessidade, daquilo que a gente solicita, do que a gente necessita, tá? Em períodos diferentes, em famílias diferentes, num processo diferente. E é por isso que Jesus usa de parábolas e hoje a gente tem que interpretar para a gente compreender essas informações para o nosso espírito imortal. Então, eles têm que achar alguma coisa. Olha que o tempo passou e eu achei que ainda tinha mais. São informações muito valiosas e muito importantes para nós. Uma outra coisa, tem mais 3 minutos para considerar isso. Não é uma parábola, é uma passagem. Estava Jesus com os discípulos saindo de Jerusalém. Que aí eles passam por Betânia. Era comum Jesus passar por ali. Inclusive era lá que Lázaro, Maria e Marta, suas irmãs, moravam. E ele sempre pernoitava na casa deles porque tinha uma afinidade muito grande com eles.
E aí ele vai passando e aí chega, os discípulos estão com ele. Ele vê uma figueira. E aí ele se aproxima da figueira e fala assim: ninguém coma fruto de ti. Mas narra o evangelista que não era tempo de figos. Olha que contrassenso. Por que será que Jesus estava? Esse camarada era maluco mesmo, é um filósofo maluco. Não era tempo de fruto, de figo, e ele está procurando fruto. Não achou. Quando eles passam no outro dia, já passou um período manhã, tarde e noite, né? Ele volta e aí os discípulos ficam abismados. Esse homem é poderoso mesmo. Aí eles falam assim: olha, Senhor, eis que aquela figueira que o Senhor amaldiçoou se secou. Mas é interessante, se secou. Não foi Jesus que secou-a, não. Foi ela que se secou. Porque Jesus falou que ninguém coma fruto de ti. Se ela não estava dando fruto, por que era simplesmente um aspecto didático para os seus discípulos e para os espíritos que estavam ali com ele? Porque nós não temos que esperar tempo para produzir, não. André Luiz vai falar sobre os frutos sazonados do bem. O fruto sazonado, ou sazonal, é aquele que é produzido fora da sua época. Por isso que ele é mais valoroso, que ele tem um preço maior e é mais apreciado. Então Jesus ele procura em nós frutos fora da hora. Você está no conforto da sua casa e aí uma tempestade de neve, o seu carro estacionado e uma situação daquela que todo mundo sabe como acontece nas tempestades de neve. O seu vizinho lá do prédio começa a passar mal e o seu carro é o mais fácil da saída e precisa do seu socorro. Aquela hora ali é a hora do fruto sazonado do bem. Quando ninguém pode prestar e você não gostaria de fazer, mas é constrangido a fazer. Se você faz por amor, maravilha. Entenderam como é a interpretação da parábola? É questão de vivência prática do nosso cotidiano, da nossa relação interpessoal e transpessoal. Se nós nos determos na apreciação do estudo do Evangelho, com certeza a gente vai garantir a nossa libertação e, consequentemente, uma vida mais feliz.